tarde a todos, meu nome é Regina Mara Fisberg, eu sou professora associada do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do seminário pela indicação do meu nome para esta apresentação, e agora eu vou iniciar compartilhando com vocês. Bom, o tema apresentado será o consumo de cereais integrais na América Latina, resultados do estudo latino-americano de nutrição e saúde. Apesar do aumento da disponibilidade de produtos à base de cereais integrais no mercado, de adoção, de recomendação e dos benefícios à saúde, a ingestão global de cereais integrais, ela é muito baixa. Então, esse trabalho, né, realizado pelo Global Dietary Database, demonstra uma ingestão global de aproximadamente 29 gramas por dia, então, valor muito distante, né, do recomendado pelo grupo Global Burden of Disease como uma ingestão ótima, que estaria associado ao menor risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 de 125 gramas por dia. Na América Latina, essa ingestão é ainda inferior, em torno de 25 gramas por dia, e dentro da América Latina, o Brasil é o país com a menor ingestão, com 10 gramas por dia. Aqui nesse mapa, né, vocês veem a coloração indo de vermelho a verde, onde a ingestão, né, da cor vermelha representa um consumo prejudicial, que é inferior a menos um desvio padrão da média global, e a coloração em verde representa o consumo benéfico, com mais um desvio padrão acima da média global. Ao mesmo tempo, né, que esse consumo ele é extremamente baixo, nós vemos que a dieta pobre em cereais integrais, ela está entre os principais fatores de risco, tanto para a mortalidade como para deles, que são os anos de vida ajustados pela incapacidade. Nós podemos observar também que isso difere, né, segundo o nível sociodemográfico, o ISD, ou seja, os indivíduos com menor ISD possuem, né, taxas mais elevadas quando comparados aos níveis com melhor ISD. E também está associado às enfermidades, né, principalmente as enfermidades cardiovascular e o diabetes. Em 1919, foi estabelecida, então, uma definição global para cereais integrais, que consiste em, né, nos grãos integrales, né, eles devem conter o grão inteiro, moído, quebrado ou processado, de outro modo, né, depois de eliminar as partes não comestíveis, além de todos os componentes anatômicos do cereal, endosperma, germe e salvado, que devem estar presentes no ingrediente, nas mesmas proporções relativas que o grão intacto. Pode parecer estranho essa exigência, né, de que todos os componentes tenham que estar presentes nesses cereais integrais nas mesmas proporções, mas isso se deve porque, na maior parte, a farinha, né, utilizada no mundo, ela é uma farinha de reconstituição ou de recombinação das diferentes partes. Como não há, né, uma definição global para cereais integrais,
alguns países adotam algumas definições, países ou organizações, para fins de regulamentação e da rotulagem. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de definições adotadas. Então, a Health Grant na Europa adota, né, maior ou igual a 30% de cereais integrais e mais cereais integrais que cereais refinados. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, maior ou igual a 8 gramas de cereais integrais por ração e maior ou igual a 51% de cereais de grão inteiro. A Anvisa, no Brasil, adota maior ou igual a 30% de ingredientes integrais e mais cereais integrais que grãos refinados. No entanto, a dificuldade da leitura e utilização, né, dos rótulos, associada à falta de definição, né, do que seria um alimento à base de cereal integral, levam a inconsistências em rótulos, dificultam, né, a identificação de opções saudáveis e prejudicam o aumento da ingestão de cereais integrais. Então, considerando essa dificuldade de identificação desses produtos, um estudo utilizou o website de grandes redes de supermercados nos Estados Unidos para coletar informações à base de cereais, comparando com os seguintes critérios, né? Então, o primeiro critério é o Whole Grain Stamp, onde a gente tem um ícone que é pago, né, pela indústria para colocar na embalagem do produto, pelos fabricantes voluntariamente, e que se afiliam a uma organização que é sem fins lucrativos, não governamental, e tem o apoio financeiro da indústria. Outro critério era a presença de cereais integrais como o primeiro item da lista de ingredientes, ou a presença de cereais integrais como o primeiro item da lista de ingredientes sem açúcar de adição, a palavra integral antes de qualquer cereal em qualquer lugar na lista de ingredientes, e a proporção de carboidrato fibras menor ou igual a 10 gramas de carboidrato por 1 grama de fibra. Lembrando que essa última métrica, ela não é utilizada, né, como definição de cereais integrais, mas sim como avaliação da qualidade do carboidrato dentro dos produtos alimentícios. Tendo, né, esse critério como base, esse critério foi aplicado em dados de uma amostra representativa do município de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes. Então, esse gráfico, ele tem uma comparação, né, a barra em verde são os alimentos que atendem a essa proporção, e em vermelhas que não atendem. Os nutrientes destacados foram os que apresentaram diferença significativa. Então, nós podemos ver que os alimentos que contêm, né, essa proporção, eles têm uma quantidade maior de fibra, de proteína, de ferro, de selênio, de magnésio e zinco, e uma menor quantidade de açúcar total e açúcar de adição, mostrando-se, né, com maior qualidade nutricional quando comparado aos alimentos que não atenderam a essa proporção. Esses alimentos, né, a quantidade ingerida, ela foi associada ao risco cardiometabólico. Então, para cada 1% de energia, né, de cereais que cumprem essa proporção de 10:1, foram observada a associação com menores níveis plasmáticos de triacilglicerol, da razão triacilglicerol HDL, na insulina de jejum e no ROMA, mostrando assim que uma melhor qualidade, né, desse carboidrato traz, então, realmente benefícios à saúde.
Entrando, então, no nosso objeto de interesse, que é o estudo latino-americano de nutrição e saúde, né, que teve como objetivo avaliar a ingestão de alimentos e bebidas e atividade física da população urbana de 8 países latino-americanos e sua relação com o perfil antropométrico. Bom, foi uma amostra, né, complexa, com 9.218 participantes, e vocês têm, então, abaixo, né, os diferentes países participantes, com o N, né, avaliado em cada país. 52% eram formados por mulheres e 48% por homens. Na faixa etária, né, avaliada de 15 anos a 65 anos, e abaixo vocês podem observar, né, a proporção de indivíduos em cada faixa etária e indivíduos com nível socioeconômico baixo, médio e alto, destacando que esse nível socioeconômico foi classificado de acordo com os índices econômicos de cada país, né? E tiveram alguns critérios de exclusão, como estar fora dessa faixa etária, mulheres embaraçadas ou em período de lactância, residentes em centros ou instituições que tinham condição física ou mental que afetasse, né, o consumo de alimentos ou atividade física. Bom, a coleta de dados foi realizada no primeiro dia, era feita uma entrevista com coleta de dados socioeconômicos, medidas antropométricas e o primeiro recordatório, e no 9º dia era feita, então, uma segunda visita com o segundo recordatório, questionário de atividade física e de frequência de bebidas. O recordatório de 24 horas foi coletado pelo método de múltiplos passos, para garantir a qualidade dos dados coletados. Foram utilizados materiais de apoio, como álbuns fotográficos ou de medidas caseiras de cada país participante, e utilizou-se o NDSR para avaliação dos nutrientes com as seguintes saídas, né? Carboidratos totais, fibra dietética total, total de grãos, grãos integrais e refinados. Esse é o primeiro estudo do grupo, né, onde o objetivo era estimar a ingestão de alimentos dos principais grupos que estavam relacionados ao risco de doenças crônicas não transmissíveis em países da América Latina, e comparar a ingestão, né, desses grupos com as recomendações nutricionais. Então, o grupo, né, avaliado de cereais integrais incluiu nesse estudo os cookies, as crackers, os pães, a pasta integral, o arroz integral, a farinha integral, os cereais de café da manhã e aveia. Essa é uma comparação, então, apresentando a média em gramas por dia no estudo total e nos diferentes países, onde a coluna azul é o total, a verde, né, o valor para os homens e a vermelha para as mulheres. Então, nós podemos ver que o consumo, né, dos cereais integrais foi apenas de 13 gramas por dia, um consumo bem baixo, e o menor consumo foi, né, da Venezuela, com valor de 10, e o maior consumo esteve entre Colômbia, né, e Equador. Ainda nessa mesma direção, foram comparados, então, qual é o percentual de indivíduos, né, que conseguiu atingir a recomendação de mais do que 100 gramas por dia de cereais integrais, e, de novo, nós observamos prevalências muito baixas, né, para o estudo como um todo, 2,4%, sendo que a menor prevalência foi da Venezuela, de 0,6%, e do Brasil, de 3,5%. Esse, então, é um segundo trabalho, onde o foco foi realmente estimar o consumo de cereais totais integrais na América Latina, caracterizar esse consumo por país, por idade, por sexo e nível socioeconômico, e avaliar, então, os alimentos que contribuíram para a ingestão de cereais integrais na região. Então,
né, foram utilizados os seguintes critérios. Primeiro, a definição de alimentos à base de cereais, então, produtos de grãos utilizados, né, a classificação do USDA, depois os alimentos, né, localmente consumidos, eles foram classificados manualmente, e os alimentos foram categorizados com base no conteúdo de cereais integrais. Então, a gente tinha os alimentos à base de cereais, os alimentos com cereais integrais e os alimentos com cereais integrais com valores superiores a 50%. Aqui nós também vemos, então, né, a média de cereais integrais consumida no estudo todo, que foi uma média alta de 319 gramas por dia, então os cereais são a base da alimentação da população latino-americana, tendo assim, né, que o menor valor consumido foi na Argentina e o maior valor consumido foi o Peru, né? Quando a gente observa, então, o consumo dos alimentos contendo cereais integrais, nós vemos que esse consumo, então, é muito baixo para o estudo como um todo, é 15, e quando a gente vê individualmente, né, o Brasil teve o menor consumo e a Costa Rica o maior consumo. E o consumo, então, de alimentos contendo mais do que 50% de cereais integrais é ainda menor, né? Muito longe dos valores recomendados. Em relação às características sociodemográficas, né, do consumo desses grupos, nós percebemos assim, as mulheres consumiram menos cereais totais, no entanto, elas consumiram maiores quantidades em alimentos com cereais integrais e com cereais integrais em maior quantidade. Os indivíduos idosos consumiram menos cereais totais quando comparados com os adolescentes, porém, igual às mulheres, foram os que consumiram maior quantidade de alimentos com cereais integrais e com cereais integrais em maior quantidade. E o baixo nível socioeconômico teve um maior consumo de cereais integrais, porém, um menor consumo quando avaliamos os integrais e integrais em maior quantidade, né, que apresentam uma maior qualidade nutricional. Os alimentos, então, que colaboraram, né, ou que são fontes dos cereais, os 5 primeiros são o arroz, o pão francês, a farinha de trigo, espaguete, pão tipo baguete. Os contribuintes com cereais integrais, aveia, farinha, massa, né, de farinha, o pão integral, chips do choclo e crackers. E os alimentos com valores acima de 50% de cereais integrais foram a aveia, a massa de farinha, o pão integral comercial, os chips de choclo e o pão integral caseiro e de panaderia. Bom, como conclusão, nós temos que os alimentos à base de cereais representam, então, uma parte importante da dieta da população latino-americana, com uma ingestão média de 318 gramas por dia, ou seja, mais de 10 porções, e o maior consumo foi nos mais jovens, do sexo masculino, de nível socioeconômico mais baixo, que consumiram essa maior quantidade. Porém, né, a ingestão de alimentos contendo cereais integrais é extremamente baixa, em torno de 15 gramas por dia, menos de meia porção, e o maior consumo se deu, né, nos idosos, nas mulheres e nos níveis socioeconômico mais elevados. As ações, então, de saúde pública, elas devem ocorrer para aumentar, então, essa ingestão de cereais integrais, já que os cereais são a base da alimentação da população latino-americana, e a inclusão do conteúdo de grãos inteiros em alimentos consumidos na América Latina nas tabelas de composição nutricional, para que nós possamos conhecer, né, as quantidades de grãos integrais nesses alimentos.
Eu gostaria de agradecer, né? Obrigado, graças pelo convite. E agora eu vou interromper a nossa participação e eu agradeço e estou disponível para responder as perguntas. Muito obrigada.